Vídeos e curiosidades. Formas de licantropia e seus aspectos variantes. A palavra licantropo vem da junção de duas palavras gregas, que são likos, que significa lobo, antropos, que quer dizer homem. Com este termo os gregos se referiam aos homens, que se transformam em lobisomens. Estes indivíduos se tornaram personagens mundialmente conhecidos, e até mesmo registrado, em alguns fatos, da história da humanidade. Uma das mais famosas e conhecidas por todos é a Besta de Gévaudan. As histórias sobre lobisomens, em especial, são comuns em diversas culturas. Por exemplo, mesmo no Brasil, onde lobos não existem, já que a única espécie que possuímos é o lobo-guará, que não pertence ao mesmo gênero dos lobos encontrados no resto do mundo, mesmo ainda que a espécie seja um canídeo. E temos em nossa cultura enraizadas histórias envolvendo licantropos. Muitos observam a lenda do lobisomem como algo que envolve a dualidade do ser humano entre a civilização e sua ancestralidade primitiva. A licantropia permite que a pessoa que carrega o gene licantrópico em seu sangue possa mudar de forma, causando alterações na aparência física e humana para a de um lobo, atribuindo a ele força, destreza, agilidade, inteligência e racionalidade. No caso, a licantropia é descrita como a forma de transmutação de um humano em lobo. Porém, dentro da licantropia, também existem duas ramificações principais, chamadas de teriantropia e zoantropia. As ramificações. A zoantropia em algumas vezes é usada para a ilusão de que uma pessoa se transforma em um animal, e não especificamente em um lobo. E é, provavelmente, a forma mais conhecida entre os magos e bruxas. Pois a pessoa que pratica este tipo de magia precisa ter muita habilidade, prática, paciência e conhecimento para que se tornem na forma do ser que eles pretendem se transmutar. O processo de se tornar um mestre assim é longo e demorada, correndo o risco da prática da magia sair errada e fazer com que a pessoa que se transmutou não volte mais à forma humana, sendo irreversível. Existem fatos em que muitas das lendas turcas falam sobre magos capazes de alterar sua forma. Esses magos eram conhecidos como Kurtadams, que se traduz como os homens-lobos. Ou seja, através da magia, os magos se transformavam no animal que ele quisesse ser por completo. Já a teriantropia, que é um termo utilizado para denotar uma divindade ou criatura, combinando a forma ou atributos de um humano com os de um animal, ou seja 50% de cada ser. Não é um termo academicamente consistente, pois sua descrição pode abranger contextos de antropomorfismo, como imagens de divindades, como no caso os deuses da cultura egípcia, personificações ritualísticas, identificação e liminaridade da natureza humana com a do animal, mas sobretudo, com grande conceito sobrenatural, de transmutação de forma de seres humanos em animais. A exemplo da licantropia, que também são apresentadas em histórias de diversas culturas africanas, como homens leopardos, ou os homens hienas, e na euroasiáticas como os homens ursos, e os homens tigres, fazendo alteração da aparência física de humana para outra forma. Assim como a licantropia, por vezes teriantropia se refere à habilidade fantástica ou mitológica de alguns seres humanos se transformar em outras espécies de animais. Nesse contexto, teriantropos são ditos capazes de mudar sua forma. A teriantropia existiu por muito tempo na mitologia e é demonstrada em desenhos ancestrais, em algumas cavernas ou manuscritos. Tipos de licantropia. Licantropia hereditária. São conhecidos também como licantropos naturais ou verdadeiros. Eles nasceram licantropos, e seus genes podem passar de geração a geração, e o curioso que pode ficar latente e não se manifesta na geração seguinte, podendo se manifestar na geração posterior. Simplificando a explicação, o pai pode ter e se manifestar a licantropia latente, e se transformar, porém seu filho também possui marca latente no seu sangue, mas não se manifesta, e quando ele tem um filho ou filha, essa geração pode se transmutar em um licantropo. Esse tipo de licantropo tem total controle sobre a sua consciência, atos e ações. Licantropia de maldição.
São licantropos que, através de alguma maldição por algo cometido de errôneo, e foi lançada uma maldição ou praga sobre ele, e fazendo-se tornarem licantropo. Eles não nasceram assim, e também não nasceram com o gene da licantropia. Geralmente neste caso o indivíduo fez algo de muito grave, e foi lançado sobre ele uma maldição, e em muitas vezes neste fado da licantropia, o indivíduo tem conhecimento dos atos que praticou na forma lupina, mas não controla a forma do licantropo, e com isso, fazendo aumentar seu sofrimento ao voltar na forma humana, o fazendo sofrer pelas suas culpas, e pelos atos cometidos. Licantropia patológica. É a licantropia clínica onde, uma rara síndrome psiquiátrica, onde na qual a pessoa afetada, sofre a ilusão de poder se transformar, ou de fato ter se transformado, em um lobo, ou que a pessoa possui alguma forma, de um lobisomem. Indivíduos afetados possuem a certeza ilusória de que se transformaram, ou que estão no processo de transformação de um lobisomem. E isso acaba se relacionando com as de estado de psicose, onde o estado mental é distorcido da realidade que, tipicamente, envolve ilusões e alucinações. Sendo que a transformação, aparentemente só ocorre na mente, e no comportamento da pessoa afligida. E podendo até mesmo, no seu surto, causar danos físicos e graves a outras pessoas. Licantropia de pacto. Neste caso esta é uma das mais perigosas. Muitas das vezes a pessoa que faz o pacto por ganância, riqueza ou por vingança, não sabe da gravidade que está fazendo. O licantropo de pacto é um ser todo deformado. Sua aparência é grotesca e muitas das vezes a face é parecida com a forma de um porco, e com dentes expostos. Nesta forma o lobisomem não tem controle nenhum sobre seus atos, causando danos no que estiver à sua frente, até mesmo aos seus familiares, fazendo da pessoa virar numa besta irracional, e sem piedade ou controle de si. E faz com que o indivíduo que se transforma nesse ser, nem mesmo se lembre dos atos que cometidos na forma licantrópica. Por isso, se alguém ainda pensa em fazer pacto para se transformar, pense bem antes de o fazer, pois não há como voltar atrás. Depois disso, a única moeda de pagamento que o pacto exige é o preço de sua alma. Licantropia de magia. Nesta forma de licantropia, a pessoa usa algum objeto mágico, ou uma oração ou encantamento. Antigamente acreditava-se que para se tornar um lobisomem você precisava de algo conhecido como alça de lobo, guento mágico, a pele de um lobo, ou até mesmo uma oração, em meio a uma encruzilhada, ou uma clareira em meio à mata, em noite de lua cheia, numa data específica. Qualquer um que seguisse as regras do encantamento, se transformaria instantaneamente em um lobisomem. Porém, se alguém chamar o lobisomem pelo seu nome humano, a pessoa que se transforma, repentinamente recupera sua forma humana. Licantropia espiritual. Para a ciência ainda não é possível o reconhecimento dessa metamorfose, fisicamente falando. Mas para o espiritismo essa mudança ocorre no perispírito da vítima, encarnada ou desencarnada. A licantropia pode ser agressiva ou deformante. No primeiro caso, a licantropia se expressa através da violência, da alucinação e pode chegar ao crime. Já o segundo caso é extremo, onde a pessoa imita os costumes, atitudes e posições animalescas causadas por espírito obsessor. É o processo que se verifica no perispírito de pessoas mentalmente entregues às suas maldades, e obsidiadas por entidades obsessoras, que subjugam essas pessoas às formas animalescas, como a de um lobo. Lembra de Nabucodonosor? Daniel capítulo 4. O rei poderoso, da Babilônia. Conta no livro sagrado que ele viveu sentindo-se animal, durante 7 anos. Após vangloriar-se de seu poder e menosprezar a interpretação e orientação do profeta Daniel, sobre um sonho que teve, Deus o transformou em uma besta pela desobediência por 7 anos. Após esse período voltou a glorificar e exaltar o Deus soberano, poder do Rei dos Céus, que tem o poder de humilhar aqueles que procedem com orgulho. Salmo 58, versículo 7. Eles voltam todas as noites, latindo como cães, e percorrem a cidade toda. No Novo Testamento. Marcos capítulo 5. Este homem morava entre os túmulos e ninguém conseguia prendê-lo. Nem sequer com correntes. Pois muitas vezes o tentaram prender com grilhões e correntes. Mas ele partia os grilhões dos pulsos, e despedaçava as correntes, sem que ninguém conseguisse dominá-lo. Durante o dia e pela noite adentro, ele andava errante,
entre os túmulos e pelos montes desertos, dando uivos e ferindo-se com pedras. O mito do licantropo, ou lobisomem, se registra desde a Idade Média, onde se cometia grande quantidade de crimes que sempre terminavam por ser atribuídos a seres sobrenaturais. Até os dias de hoje há relatos semelhantes, principalmente em cidades pequenas, zonas rurais e locais isolados de cidades. E então, que você acha sobre a licantropo? Quer que o canal conte sua história? Nos envie pelo e-mail ou Facebook. Link na descrição do vídeo.